Salve, salve rapaziada, bora dar início mais um Polêmicas da Bola com o Rubens Ramires. E o assunto de hoje é a 10ª e a 11ª rodada do Brasileirão. Bora saber como é que foi? Roda a vinheta. Bora então, meus amigos, começar a falar de futebol. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais Polêmicas da Bola 77 no Facebook, YouTube e Instagram. Ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a resenha continue rolando solta. Bora então começar a falar de futebol, e o primeiro time que eu vou mencionar aqui é o Santos. O Santos que acabou enfrentando o Atlético Paranaense, a boa equipe do Atlético Paranaense que estava muito bem colocada, mas o time da Vila Belmiro se saiu melhor. Venceu seu compromisso por 2-1 e pegou o elevador para subir na tabela. E quem se deu bem também foi o Palmeiras, que enfrentou o Grêmio que está numa situação horrível, ali na zona de rebaixamento, uma fase muito ruim. Mesmo com um bom time, com um bom elenco, que teve alguns reforços, o Grêmio não conseguiu engrenar. Agora demitiu o Thiago Nunes, tá vindo o Felipão por aí e a gente vai ver o que vai acontecer com o Grêmio. Se vai melhorar, se vai crescer ou se vai continuar ali na parte de baixo da tabela, mas é esperar para ver. O fato é que o Palmeiras se apresentou bem e venceu seu compromisso por 2-0 e deu aquela alavancada, chegando na liderança do campeonato da 10ª rodada junto com o Bragantino. Bora lá então agora falar do São Paulo, que também parece que resolveu engrenar depois da volta do Crespo. Enfrentou o Inter de Porto Alegre também no sul do país e ganhou por 2-0. O Inter vem oscilando demais. Diego Aguirre ainda não deu uma cara para o time de Porto Alegre e o São Paulo se aproveitou disso. Venceu seu compromisso e tá pegando o elevador para subir na classificação. Parece que tá engrenando aí os times de São Paulo. E vamos falar então no final do Coringão, que enfrentou quem? A Chapecoense. O Corinthians não foi brilhante, jogou em Chapecó, mas também conseguiu um belo resultado. Venceu por 1-0, a goleada corintiana, e fez com que o Corinthians também subisse na tabela. E na verdade, com exceção do Palmeiras, que está um pouco mais acima, os times de São Paulo estão ali, no meio da tabela ali e vem se fortalecendo. Vamos ver como é que vai seguir na sequência, do campeonato. Se os times vão continuar oscilando como estão oscilando bastante, principalmente os times de São Paulo, ou se vai ter uma crescente ou uma queda aí no campeonato. Tomara que no Coringão seja só subida. O que acha de comprar aquele carro ou moto nova sem pagar os altos juros do financiamento? Programando, você realiza o seu sonho e economiza muito dinheiro. Entre em contato com a Seguralta Ramires SJ Campos. Eles têm a linha de crédito que você precisa. E, infelizmente, não é isso que eu vou dizer agora na 11ª rodada. Vamos falar então do Santos novamente, porque ao mesmo tempo eu falarei do Palmeiras, porque teve esse clássico maravilhoso entre Palmeiras e Santos. O Palmeiras recebeu o Santos em seus domínios, começou muito bem, fez 2 gols rapidamente, mas o que parecia ser um jogo fácil, acabou sendo um jogo com um pouco mais de dramaticidade. Teve o retorno de Carlos Sanches, que é um ótimo reforço para o Santos, um belo meio-campista que ficou muito tempo fora devido a uma contusão. O Santos começou a emparelhar o jogo, fez um gol, diminuiu de pênalti, mas o Palmeiras fez os 3-1 e o Santos o 3-2, mas bem no final já não tinha mais chances, muito difícil para chegar ao empate. Foi um bom jogo, foi uma boa apresentação, mas o fato é que se o Palmeiras tinha alcançado a liderança junto com o Bragantino na 10ª rodada, na 11ª se tornou líder isolado depois da vitória contra o Santos. Bora então agora falar de quem? Do São Paulo. O São Paulo, já de olho na Libertadores, enfrentou o Bahia e acabou ganhando. Parece que a onda de sorte do São Paulo está mudando e conciliando com a volta do Crespo. Venceu o Bahia aos 47 do segundo tempo, mas não importa, importa que a bola estava rolando ainda. Foi 1-0, foi uma vitória sofrida, mas rendeu 3 pontos, o que vai dar uma maior tranquilidade para o time do Morumbi seguir tanto no Brasileirão, como também iniciar a nova fase da Libertadores. Bora esperar para ver o que vai acontecer com esse time do Morumbi. E o Coringão não foi tão feliz assim a história do Corinthians na 11ª rodada. Enfrentou o Fortaleza, o bom time do Fortaleza, o time que já havia goleado o Inter de Porto Alegre, o time que já havia goleado o América Mineiro. E a vítima agora foi o Corinthians. Não sofreu goleada, graças a Deus, menos mal.
Mas o Corinthians acabou sendo derrotado por 1-0. Algumas coisas que eu gostaria de mencionar é assim. Eu não sou um crítico e nem um fã do Matheus Vital. Vejo ótimas características nesse jogador. Vejo que ele estava numa crescente com o Wagner Mancini. Estava confiante, estava tendo aquele 1 contra 1, que é uma característica dele. Tem uma boa técnica, tem um bom drible. Mas entendo que com o Silvinho, eu não sei se é a pedido do treinador, mas o fato é que ele não ataca. Eu não entendo como é que eu posso ter o Matheus Vital na esquerda aberto e toda a bola que ele pega, ele nem olha para frente, ele já toca para trás. Ele não teve uma oportunidade aonde ele pegou a bola e tentou 1 contra 1. A única vez que ele apareceu no jogo foi uma das poucas jogadas que o Corinthians criou, que na verdade foi o Fagner que criou. Deu um chapéuzinho da defesa, saiu na arrancada no contra-ataque e deixou o Matheus Vital com boas condições, que deu um corte para dentro e arrematou de esquerda. Uma das poucas chances do Corinthians, uma das poucas jogadas lúcidas do time também. O fato é que, como que eu posso, né? Eu pego o Gustavo Mosquito e ele pega a bola, às vezes ele volta, toca para trás, toca de lado, mas muitas das vezes ele vai para cima. E o Matheus Vital me chama a atenção que ele não vai nenhuma vez para cima. Então não adianta eu ter um cara com essas características do enfrentamento que não vai para cima, que não tem verticalidade. É muito jogo para trás, é muito jogo lateral. O que me chama a atenção é a não tentativa, sabe? Ele pega a bola e já toca para trás. E não adianta. Então o Corinthians, sim, ele está mais compacto, está mais robusto, mas no jogo do Fortaleza eu vi uma coisa que me chamou a atenção. O espaçamento entre as linhas voltou a ficar grande. Tanto que no golo do Fortaleza a gente pode ver bem isso, né? O cara dominou com uma certa facilidade e acertou um chutaço. Só que eles tentaram outras vezes. E uma outra coisa também que me chama a atenção do Corinthians. O Corinthians não tenta chutes de fora, sabe? É sempre a mesma jogada. Com o Mosquito em profundidade, ele vai, cruza, vai, chuta. E a gente está perdendo essas características, né? A gente tem que ter um repertório um pouco maior. Então, Silvinho, vai uma dica aí. A gente tem que olhar com um pouco mais de carinho para aquele lado esquerdo. Não adianta jogar pela esquerda e não ter verticalidade, não ter profundidade, certo? Tem que trabalhar para que o Matheus Vital faça isso. Ele tem qualidade para isso, mas não vem fazendo, né? Então a gente tem que olhar com certo carinho. E nas substituições, eu respeito muito todos os jogadores. Acho que o Rony pode crescer muito, mas o time precisando ganhar, o Rony não tem características ofensivas. Então a gente tem que ter outras peças, outras maneiras, já que você insiste, né, na sua formação tática. Não vou nem questionar isso no 4-4-2. As peças têm que ser diferentes. A qualidade, né, o perfil de cada um, que cada jogador tem um perfil diferente. Você tem que procurar um jogador que tenha um perfil, certo? De armação, de verticalidade, de ofensividade, para quando o Corinthians precisar ganhar o jogo, certo? O Rony se mostrou um cara esforçado, um cara marcador, um cara que não para, mas não adianta. Quando a gente precisa é de criação. E aí vai um toque pro Luan também. Não adianta, Luan, você correr o jogo inteiro, mas correr de forma desordenada, correr sem compromisso. Não adianta nada, certo? No seu equipamento ali vai mostrar, nossa, o Luan foi um dos caras que mais correu. Mas correr de forma desordenada, correr por correr, não adianta. Então, Silvinho, é bom você olhar com outros olhos. Sim, está mais encorpado, mas pega essa visão. As linhas voltaram a ter um espaçamento muito maior e foi assim que saiu o gol do Fortaleza. Não está tendo mais aquela compactação e o estreitamento entre as linhas. Pelo menos essa foi a minha visão. E agora a gente vai falar de quem? Mercadão da Bola. Mercadão da Bola, hoje eu vou falar sobre o Palmeiras. O Palmeiras não é que o Palmeiras contratou, mas na verdade não vai renovar com 2 jogadores, né, que tem grande identificação com a torcida. Jailson, o goleiro Jailson, um goleiraço, né? Eu gosto muito do trabalho do Jailson, e Felipe Melo. Uma dica aí, parece que o Grêmio, né, ao contratar o Felipão, que também está no Mercadão da Bola aí, para reforçar, para colocar o Grêmio nos eixos, o Felipão me parece que já pediu o Jailson. Então, Palmeiras, fique ligado. Se tá fazendo um joguinho duro ali, não sei o que, pode ser que o Jailson já assine um pré-contrato, porque pode fazer isso e pode ser um reforço do Grêmio pro ano que vem ou até mesmo para esse ano. Tá? Se é jogo duro, você pode ficar sem um grande goleiro. Já mostrou que o seu terceiro goleiro não tem condições de substituir o Everton. O Jailson é um grande goleiro. Olha que vocês podem estar perdendo. Então, fica a dica. Eu sei que eu sou corintiano, não posso falar muito porque o Walter também saiu do Corinthians, mas o Everton vem sendo convocado com frequência para a seleção brasileira e sem o Jailson, o Palmeiras não terá um goleiro à altura para a reposição.
Então fica a dica aí, palmeirense. E o Felipe Melo tá nervoso, apesar que eu acho que ele vai renovar, porque o Gagliotti, né, disse que ele não renova, mas o cargo do Gagliotti, ele vai até quando? Até novembro, vai ter eleições do Palmeiras e provavelmente quem vai ser eleito é a tia Leila. E a tia Leila, né, ela gosta do Felipe Melo. Então eu creio que Felipe Melo vai permanecer no elenco do Palmeiras. Para sorte ou para azar, depende de quem vai fazer essa avaliação, palmeirense. E vamos falar do Flamengo, não tem como deixar de falar do Flamengo, por quê? Porque desligou, né, de madrugada o ex-treinador agora, Rogério Ceni. Para mim, ó, deveria ter feito isso faz tempo. O Flamengo, pelo elenco que montou, certo? Pelos grandes jogadores que tem, deveria ter um comando, certo? Um pouco mais firme, um cara um pouco mais de rodagem lá na frente do time. E esse cara foi contratado, Renato Gaúcho, certo? Fez o certo. Hoje, para mim, o Flamengo realmente entra na briga nas competições que ele está disputando, porque tem um cara lá no comando técnico que realmente conhece, é um cara vencedor em clubes grandes, com ótimos trabalhos, não somente com um trabalho no Fortaleza, mas um ótimo trabalho no Fluminense, um ótimo, excelente trabalho no Grêmio e agora, né, tem todas as condições para fazer um ótimo trabalho no Flamengo. O que pode ser, né, uma pulguinha ali, né, atrás da orelha que o próprio Renato Gaúcho a colocou ali, né, e vai ser exigido dele, é porque em tempos passados, né, num passado não tão distante, ele sempre fazia críticas, certo, a quem o criticava, porque comparavam Grêmio e Flamengo. E ele falava assim, se eu tivesse os mesmos jogadores, a mesma condição financeira do Flamengo, não sei o que, eu também faria. Então agora ele tem a oportunidade, tem a mesma condição, tem um ótimo elenco, agora vai ter que demonstrar em campo o que ele falava no passado. Tem toda a condição para fazer isso? Tem, mas se não der certo, aí vão cair matando, porque ele puxou, bateu no peito e falou várias vezes que se tivesse a mesma condição, faria o mesmo trabalho ou até melhor. Chegou a hora de provar, Renato Gaúcho, que você é bom mesmo. Essa é uma pressão que você trouxe para você e vai ter que carregar. Bem, rapaziada, essa aqui é a minha opinião, mas eu tô louco para saber a sua opinião. Deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos manter essa resenha rolando solto. Vamos continuar falando de futebol que nos alegra tanto, beleza? Por hoje é só, rapaziada. Um forte abraço!